Olá, hoje e na próxima semana, o Trilhas da Democracia receberá algumas das autoras do livro intitulado Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes no Brasil, que foi publicado, eis a capa do livro, que foi publicado pela editora Autografia do Rio de Janeiro e que poderá ser acessado em formato PDF no link que aparece nesse exato momento. A organizadora do livro é a professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, coordenadora da pesquisa, a professora Valéria Nepomuceno. Vou colocá-la, retirar a capa. E agora, nesse momento, a professora Valéria Nepomuceno. Eila, seja muito bem-vinda, Valéria. É um prazer recebê-la mais uma vez. É a terceira vez no Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la, Valéria. Obrigada, boa noite. Uma outra autora do livro, também professora do Departamento de Serviço Social da UFPE, a professora Delaine Cavalcante. Deixa eu adicioná-la aqui. Seja muito bem-vinda, Delaine. É um prazer recebê-la pela primeira vez. Eu espero que a primeira de outras várias oportunidades. Coautora de 3 capítulos do livro. Seja muito bem-vinda, Delaine. Obrigada, Marco. Boa noite para todo mundo. E, por fim, a terceira convidada desse Trilhas da Democracia de hoje, a mestra em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, Mirela Vilar Cavalcante. Mirela, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la no Trilhas da Democracia. Obrigada, Marco, boa noite a todos e todas. Muito bem. Valéria, você organizou esse livro, que é resultado de uma pesquisa que tem como título Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil. Inclusive, tempos atrás, nós tivemos um programa com uma outra autora do livro, a professora Fernanda, da Universidade Federal Rural, em que você falava dessa pesquisa, então, que tem como título Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil, que acaba de receber o prêmio Neide Castanha, edição 2024, na categoria Produção de Conhecimento. Então, Valéria, eu lhe pediria, inicialmente, que compartilhasse junto aos ouvintes, espectadores na TV aberta, no YouTube, que compartilhasse os objetivos iniciais e as principais conclusões da pesquisa. Em suma, que desse uma visão geral do que foi essa pesquisa premiada na categoria Produção de Conhecimento do Prêmio Neide Castanha. Por favor, Valério. A pesquisa é uma parceria entre a Universidade Federal, nosso grupo de pesquisa, o GECRIA, a Universidade de Nottingham e o Fundo Freedom. Ela foi elaborada seu projeto em 2021. Isso é importante para a gente entender que ela foi pensada num contexto da pandemia agravada ainda, então, com fases de entrevistas pensadas, né? Então, foi um contexto muito importante para os resultados da pesquisa. E ela tinha um propósito que eu acredito que o prêmio até reflete que nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Nós tínhamos o propósito de influenciar a política pública nacional e estadual de enfrentamento à violência sexual
Então, a pesquisa, ela vinha para ser um insumo para os elaboradores da política, principalmente do plano, né, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, o Plano Estadual de Pernambuco e o Plano Estadual de Pernambuco também de erradicação do trabalho infantil. Nós gostaríamos que, já estávamos num momento da história único, os 3 planos iam passar por processos de revisão, nesse mesmo contexto. Então, a pesquisa chega, uma pesquisa robusta, né, uma pesquisa um pouco mais complexa, porque nós entrevistamos adolescentes, especialistas, fizemos pesquisa documental, buscamos várias legislações, né, para ver um pouco dessa tendência da política no Brasil. E essa pesquisa consegue, então, entrevistar os adolescentes. Eu acho que essa é a grande novidade da pesquisa, é ouvir esses adolescentes e essas adolescentes que tinham o perfil semelhantes, né, aos adolescentes que estavam na exploração sexual ou passaram por situações de exploração. Então, nós tínhamos 2 grupos de adolescentes, os que vivenciaram exploração e os que não vivenciaram. E tínhamos o objetivo de entender um pouco as novas configurações da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, entender como esses adolescentes eram atendidos e acolhidos no serviço. Isso foi muitas parcerias com os centros de referência especial da assistência social de alguns municípios, né? E com as organizações da sociedade civil para a identificação desses adolescentes, dessas adolescentes. Então, a pesquisa consegue também entrevistar especialistas, tanto da academia, quanto gestores de política da criança e adolescente, do Estado, dos municípios, e das organizações da sociedade civil, né, que a sociedade civil tem aí 3, 4 décadas de atuação no enfrentamento à violência sexual. E Valéria, só uma pergunta. A pesquisa tem um escopo nacional, está presente tanto no seu título como no título do livro, a referência a Brasil, mas qual foi o recorte feito? Vocês conseguiram realizar entrevistas, por exemplo, em todos os estados da federação, ou foi feito um recorte por região, alguns estados das regiões brasileiras? Por favor. As entrevistas, elas foram locais, né? A gente, por questão até inclusive logística, e para a metodologia não fazia muita diferença as entrevistas com adolescentes, né? E não fazia diferença um número grande, a gente não precisava de um número grande, porque eram entrevistas mais de cunho de narrativas desses adolescentes, em que a quantidade ela não é o que é mais importante para a metodologia. Então, nós entrevistamos 2 municípios de Recife, nós privilegiamos Recife, Olinda, Ipojuca e o Cabo. E os especialistas também são especialistas de Pernambuco, que muitos deles pioneiros em determinados temas relacionados à exploração sexual comercial, como a questão do próprio tráfico, né? E os dados que nós trabalhamos, os documentos, os dados dos oficiais, dos órgãos oficiais, como o CIPIA, o SINAM, né, os informes da política de assistência social, os indicadores da política de assistência, esses foram dados nacionais, né? Nós fomos aos documentos nacionais. Com muita dificuldade, ao longo do programa isso vai se evidenciar, né? Porque nós fizemos a pesquisa no contexto ainda do governo Bolsonaro, em que a gente teve muito desmonte desses órgãos oficiais que
lançavam seus relatórios, né, anualmente, inclusive com relação ao Disque 100, buscamos o Disque 100, e em Pernambuco buscamos os dados da segurança pública também, trabalhamos com esses dados, e dados de conselho tutelar. Então, a gente tem documentos nacionais, como o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Todos esses documentos de âmbito nacional a gente trabalhou na pesquisa, né? Fizemos análise, principalmente para entender um pouco esse caminho da política nos últimos anos, né? De enfrentamento à violência e à exploração sexual, particularmente. Valéria, se fosse possível indicar uma conclusão geral da pesquisa, que conclusão seria essa? A partir da escuta dos adolescentes e das adolescentes, Marcos, eu acho que ficou um dos resultados principais é que o país não está conseguindo atender a demanda, né, as demandas das vítimas de exploração sexual. A fala dos adolescentes mostra com muita evidência de que os serviços não estão preparados, inclusive, para identificar as situações de exploração sexual. E quando identificam, tem muita dificuldade em notificar os órgãos competentes, e a acolhida desses adolescentes é uma acolhida de torná-los muito pouco confortáveis naquela situação. É uma acolhida que, de fato, até pelos aspectos físicos das sedes, isso os adolescentes falam, né? As sedes que recebem, tem os serviços que recebem esses adolescentes, são sedes mal estruturadas, e que não estão preparadas para receber adolescentes que passam por essas situações. Acho que o principal recado, o resultado da pesquisa, vem dos próprios adolescentes. O Brasil tem uma dívida enorme com esses adolescentes, né, que são vítimas da exploração. Mais uma dívida do Estado brasileiro, né, em relação aos nossos cidadãos. Delaine, você participou da elaboração de 3 capítulos do livro, e eu gostaria de nessa oportunidade de ler pelo menos 2 desses capítulos, né? Você participou da elaboração de um capítulo inicial de natureza metodológica, né? O título é exatamente esse, percurso metodológico de uma pesquisa multimodal, apontamentos e reflexões. Um segundo capítulo, 2 outros capítulos que foram escritos junto outra professora do Departamento de Serviço Social da UFPE, que infelizmente não vai poder participar dessa série de 2 programas, que é a professora Flávia da Silva Clemente. Um capítulo intitulado Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, Imbricações, Desafios e Limites ao Enfrentamento. E um 5º capítulo, e incide exatamente sobre esse capítulo a pergunta que eu vou fazer em seguida, chamado Raça, Gênero, Sexualidade e Classe Social, análise dos documentos nacionais sobre o crime de ESCA. Você vai explicar aos nossos ouvintes o significado dessa sigla, por gentileza. Delaine, então eu gostaria que você também compartilhasse com os nossos ouvintes e espectadores quais foram as principais descobertas relativas a essas dimensões nesse processo violentíssimo de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no Brasil. Por favor, Delaine. Sim. Inicialmente, partindo da sigla ESCA, nós, enquanto equipe de pesquisa, fizemos já um posicionamento de entrada na pesquisa, né? Nós optamos por usar ESCA com 2 Cs, que seria a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Em alguns documentos, inclusive documentos que foram por nós analisados, documentos importantíssimos, históricos da sociedade brasileira, evidenciando o grave problema da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, muitos desses documentos não se utilizam da marcação, né, do posicionamento comercial.
E eu aproveito para dizer isso para já daí pensar no que é que nós encontramos com essas grandes dimensões, classe, raça e gênero, eu digo sexo e gênero, classe, raça, sexo, gênero, como partes, como imbricações da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes em Pernambuco e no Brasil. O que é que nós identificamos? Como você disse, eu participei de a gente disse, 2 grandes eixos da pesquisa, um eixo de escuta e um eixo de pesquisa documental. Então, no eixo escuta, nós escutamos adolescentes, um grupo escutou, uma parte da equipe escutou adolescentes diretamente com as suas entrevistas em profundidade e entrevistas narrativas, e eu e a professora Flávia estivemos juntas fazendo a escuta, no eixo de escuta, mas fazendo a coleta de dados diretos, né, dados primários, com esses 10 especialistas, essas 10 especialistas, que atuam em diversas frentes do sistema de garantia de direitos em Pernambuco, por no mínimo 5 anos, cada um deles. A maior parte passava de 10 anos nessa labuta, né? E eles já evidenciavam na coleta de campo, já ficou muito evidenciado que nós estávamos lidando com um processo de exploração e opressão, de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, que fazia parte de um conjunto, de uma sociabilidade, uma organização social que, em sua origem, em sua estrutura, né, nas suas relações sociais, já estabelecem relações de poder, exploração e opressão. Então, nesse sentido, tanto na coleta com esses especialistas, ficou evidenciado que nós estávamos tratando de um fenômeno da exploração sexual comercial como um crime-negócio, em que os corpos de crianças e adolescentes estão sendo comercializados para fins de satisfação sexual e para fins de dar movimento a esse crime-negócio no mundo inteiro, internamente nas redes interterritoriais, com migração dessas crianças, com aviltamento do corpo dessas crianças e adolescentes, e mundialmente com suas conexões nacionais e internacionais. Então, isso apareceu para a gente de uma forma muito evidente. Estamos diante de uma exploração sexual comercial que só tem esse arcabouço de sustentação, tanto ideológica quanto da própria comercialização, porque existem 3 grandes sistemas que estão imbricados e que aparecem de forma muito articulada, que são os 3 grandes sistemas. O sistema capitalista, que é aí onde a gente vê a desigualdade de classe, o sistema racista, onde a gente vê a desigualdade e os marcadores raciais para aprofundar essas desigualdades, e os marcadores patriarcais, né? O sistema patriarcal. E, nesse sentido, nós vimos tanto na coleta de campo, entendendo que as meninas estão em número muito superior na exploração sexual comercial, bem como na violência sexual, do abuso sexual que quase sempre acontece no seio da família, né, no ambiente doméstico. Mas as meninas estão muito mais... o número de meninas é muito superior em todos os dados coletados. Então, isso é uma marcação de sexo muito veemente. Nós vemos aí uma divisão sexual em que as meninas e as mulheres, e as adolescentes mulheres, elas se encontram muito mais vulneráveis a esse processo de comercialização. O outro ponto é que essas meninas e adolescentes, essas crianças e adolescentes meninas, elas estão sendo cooptadas nos seus territórios, e são territórios periféricos, onde a maioria da população é formada pela população negra, pessoas pretas e pardas. Isso também é evidente em todos os dados e também foi evidenciado nas falas desses especialistas. E a outra marcação importante, que é a marcação de classe, ela já está definida na sociabilidade. A marcação racial, meninas pretas e pobres, territórios periféricos, onde essas pessoas habitam, quase sempre, formando esses grandes conglomerados urbanos. A área urbana é a área de maior incidência da exploração sexual comercial, tanto nos dados de Pernambuco quanto nos dados brasileiros.
E a questão de raça e gênero e sexo estão aí articulando-se e imbricando-se nesses 3 grandes sistemas de exploração, que são o capitalismo, o racismo e o patriarcado, que nós chamamos até que é um enovelamento de opressões e explorações. Então, nós temos mais meninas, nós temos mais pessoas negras e pardas, nós temos pessoas pobres em situação de miséria, e uma máxima que nós ouvimos reiteradamente pelos especialistas é que não haveria exploração sexual comercial nos moldes que nós conhecemos se não houvesse essa miséria, que é fruto desse capitalismo, dessa organização societária, em que alguns têm vida digna e podem ter vida digna, trabalho, habitação, condições materiais de existência próprias do humano, e outros são aviltados em todos os seus direitos, e o Estado é visto como aquele grande ausente em sua permissividade, em sua inoperância e também na tentativa de invisibilizar dados. Então, nós tivemos bastante dificuldade de fazer a coleta, né? A gente Valéria situou o período que nós trabalhamos, além do contexto pandêmico, o problema de um Estado que trabalhava em prol do negacionismo e do negacionismo também dos dados, das reais condições da sociedade brasileira. Nós tivemos muitas dificuldades com isso. Porém, o que nós conseguimos coletar, tanto do ponto de vista documental quanto do ponto de vista da coleta de dados direta com esses especialistas, aponta para essa máxima de que meninas pobres, negras, de territórios periféricos são aquelas que são mais capturadas para a cena da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Delaine, eu vou fazer essa pergunta de uma outra maneira para a Mirella, mas eu gostaria, antes de fazer a pergunta para a Mirella, te ouvir a respeito de algo que você disse, né? Quer dizer, esse é um processo, essa violência, ela começa no território da pobreza, mas é um processo, é uma violência tão complexa, porque, na verdade, ela alimenta todo um esquema transnacional de comercialização para fins sexuais de crianças e adolescentes. Eu estou certo nessa afirmação? Sim, correta afirmação. E isso dá muito mais complexidade ao enfrentamento dessa problemática, né? Os especialistas nos apontaram que, em Recife, no início dos 2000, havia incidência policial articulada para barrar a chegada de estrangeiros, situações que nos foram trazidas, né? Que aviões pousavam e retornavam aos seus países de origem, porque eram aviões que tinham vindo para a comercialização dos corpos infantis e das nossas adolescentes, meninas e mulheres, em Pernambuco. Então, cientes disso, havia uma incidência importante da gestão governamental à época e também das polícias federal e a polícia militar, não é, do estado de Pernambuco, para fazer frente a essa comercialização. Havia uma incidência também nas redes que capilarizam a comercialização. A rede turística, o próprio aeroporto e também as redes locais dos territórios, né? Claro que em cada território vai acontecendo as mediações. Então, esse crime ele precisa de uma rede que se movimenta facilmente, uma rede que também tem recursos, vamos dizer assim, recursos em abundância para que a capilaridade aconteça e também para cooptar agentes públicos. Isso apareceu, não é? Com muita gravidade. Isso apareceu nas falas. Obviamente que nós não estamos dizendo que todos os agentes públicos são agentes criminosos, mas a gente compreende do que nós vimos, inclusive, né, que o Brasil tem uma excelente inteligência para compreender o crime, mas tem pouca eficiência em enfrentar devidamente, do ponto de vista operacional, o crime. Então, há uma inteligência no sentido de compreender os trâmites, né, as transações, a capilaridade, a lavagem de dinheiro
porém não há capacidade instalada do enfrentamento operacional. Então, para dizer isso com mais, apontando um exemplo, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que faz, né, que publica, uma das bases de nossos dados nacionais é o relatório MAPEAR, que é da Polícia Rodoviária Federal. Porém, nesses próprios relatórios, os policiais que estão imbuídos do anseio, do dever e da responsabilidade de enfrentar a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, eles próprios dizem, estamos 2 agentes, né, 2 policiais rodoviários federais, dentro de um carro para cobrir uma área extensa, por exemplo, como o centro-oeste do Brasil. Então, essa capacidade de inteligência está muito bem posta, isso nós vimos nos documentos e também nas entrevistas com os especialistas do campo do Ministério Público, do campo da Segurança Pública do Estado, porém, a capacidade de enfrentamento e operacionalização do que deveria ser feito ainda não existe, não está instalada. E isso é uma coisa gravíssima, porque são meninos e meninas que estão sendo comercializados devidamente. E muitos, outra fala também contundente e de muita angústia para se ouvir, mas de mais angústia ainda para as crianças que vivem, e crianças e adolescentes que vivem isso, é a gente entender que entre as crianças e adolescentes desaparecidas do Brasil, que não se sabe se ainda estão vivas algumas delas, muito se percebe dessas redes de tráfico e também de exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, é um crime-negócio gravíssimo, porém, o terceiro crime em acumulação de rentabilidade. E por isso, quer dizer, entre outras questões, né, é uma problemática de dificílimo enfrentamento se a gente não tiver um Estado completamente voltado para superar esse problema, né? No sentido de evitar todos os esforços orçamentários, de formação, de ampliação dos agentes públicos e, de fato, de um monitoramento dos territórios em que já existem mapeados os principais territórios de exploração sexual, seja no Recife, seja em Pernambuco, seja também no Brasil. Isso, inclusive, documentado. Deixa eu chamar para a conversa, para essa roda de diálogo, a Mirela. Mirela, você escreveu 2 capítulos do livro em coautoria, um capítulo junto à professora Valéria, intitulado Enfrentamento da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes no Contexto Brasileiro, Marcos Legais, Conceituais e de Políticas Públicas. A minha pergunta vai incidir exatamente sobre esse capítulo. E um segundo capítulo que foi escrito com a professora Fernanda Sardellich Nascimento, que já participou desse programa junto com a professora Valéria, intitulado As Vidas e as Vozes Adolescentes, o que pensam sobre como lidam com a exploração sexual comercial e outras vulnerabilidades. Mirela, quais são os marcos legais principais que norteiam as políticas públicas em execução hoje no país? E que políticas públicas são essas existentes e que, pelo que acaba de dizer Delaine e também antes Valéria, não conseguem dar conta da gravidade do problema que é a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes? Por favor, Mirela. Então, Marco, para começar, né, eu acho que afirmar que eu acho que o nosso problema não está no campo do conteúdo e dos nossos marcos legais, né? Temos diversos marcos legais que embasam, né, e reconhecem a violência sexual contra crianças e adolescentes, e aí tanto na sua forma de abuso, como também da exploração sexual comercial, como um crime, como uma violação de direitos humanos, né? E aí, primeiro, antes da gente falar necessariamente desses marcos, né,
Acho que é importante demarcar que a gente, no Brasil, começa a olhar para a violência sexual contra crianças e adolescentes a partir um pouco da década de 80, 90, né, e começa a reconhecer essa violência enquanto uma violência, enquanto um crime, né, que aflige crianças e adolescentes. Então, é lá na década de 80 e 90, inclusive com uma CPI, né, chamada lá a CPI da prostituição infantil, que vai trazer, colocar na agenda pública uma problemática que já era presente no nosso contexto de sociedade, de país, né? Então, falar sobre isso é primeiro reconhecer que o nosso primeiro marco legal vai ser a Constituição de 88, né, quando demarca que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, né, e reconhece que esse segmento da população ele precisa ser protegido e salvaguardado de todas as formas de violência e ter um conjunto de direitos garantidos para que eles possam ser de fato protegidos e ter um desenvolvimento saudável, protegido e peculiar na sua fase de crianças e adolescentes, né? E aí esse reconhecimento no artigo 227 da Constituição, ele vai trazer de uma responsabilidade compartilhada, né? Eu gosto de dizer sempre uma responsabilidade compartilhada onde o papel principal é do Estado, mas envolve também as famílias e a sociedade em geral nessa proteção, né? E é a partir daí que essa violência sexual entra na agenda pública e na consolidação de diversos marcos legais que é importante reconhecer, né, que vem numa lógica de mudar um paradigma no que se pensava em relação à legislação protetiva de crianças e adolescentes no país. Antes da Constituição, o que a gente tinha em vigor eram os códigos de menores, né, em que tinha toda uma lógica da situação irregular, de crianças e adolescentes que estavam em situação de irregular, muito mais numa lógica punitivista, assistencialista, menorista, do que necessariamente na lógica que a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente vem inaugurar, que é a lógica da proteção integral, desse olhar para crianças e adolescentes na sua integralidade, né? E aí já coloco, né, que esse reconhecimento, esse avanço na legislação brasileira vai acompanhar também alguns movimentos internacionais que já aconteciam, né, onde o Brasil passa a ser signatário de alguns protocolos, declarações que vão reconhecer a violência sexual contra crianças e adolescentes nesse contexto da violação dos direitos humanos, né? Por exemplo, o Programa de Viena, né, que vai lá estabelecer e falar da exploração sexual comercial, a própria convenção, posteriormente a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que vai listar as piores formas de trabalho infantil e, dentre elas, a exploração sexual comercial. Então, é nesse contexto também de uma discussão no âmbito internacional que se reconhece a violência sexual na legislação brasileira, né? E aí, como um arcabouço, né, legal e normativo para a proteção de crianças e adolescentes, incluindo aquelas que são vítimas de violência sexual, o que a gente vai ter de referência principal é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem, né, regulamentar o artigo 227 da Constituição, e que já no seu artigo 5º ali vai estabelecer que essas crianças precisam estar protegidas de todas as formas de violência, de negligências, preconceitos, e vai, a partir daí, dentro dessa legislação, estabelecer um conjunto de medidas para a proteção de crianças e adolescentes na sua integralidade. Então, desde as medidas protetivas que dialogam com o acesso às políticas públicas pelas crianças e adolescentes e suas famílias, como até o afastamento da família por uma situação de violência, inclusive a violência sexual, né? E aí, além desse contexto das medidas protetivas, das medidas socioeducativas também, que são estabelecidas no Estatuto, a gente vai ter um capítulo no Estatuto da Criança e do Adolescente que vai categorizar e normatizar os crimes contra crianças e adolescentes. E aí, nesse rol de crimes contra crianças e adolescentes, um conjunto deles vão caracterizar os crimes que envolvem a violência sexual, seja na sua configuração do abuso,
seja na sua configuração enquanto exploração sexual comercial. Então, desde a venda, a produção de imagem, a incitação à violência, enfim, várias tipificações de crimes que vão aparecer no próprio texto do Estatuto, e além de tipificar, ele vem trazer também as penalidades, né, de cada uma desses crimes, quais são as penalidades que devem ser imputadas aos agressores, aliciadores que se envolvem no contexto da exploração sexual. Mirela, desculpa de interromper, mas só um esclarecimento, uma dúvida, né? Você acaba de dizer, logo no início da tua fala, você disse, olha, o problema do Brasil não são os marcos legais, né? Imagino que os marcos legais brasileiros se encontram alinhados com o que existe de mais avançado em termos internacionais. Mas, pensando na explosão das redes digitais, né? Os marcos legais conseguiram acompanhar esse processo de comercialização das imagens de crianças e adolescentes nesse grande comércio internacional que é o da pornografia, né, dos sites com imagens, né, de crianças e adolescentes. Os marcos legais conseguiram acompanhar esse desenvolvimento dessas redes internacionais de pornografia? Então, Marco, a gente tem nesse rol dos crimes previstos, né, a gente tem um conjunto de procedimentos, né, de reconhecimento dessas redes de exploração, né? Eu trabalho nessa área há um tempo e o que eu percebo é que a gente tem uma legislação que dá conta, né, de pensar essas estratégias e a responsabilização, mas a gente tem a grande dificuldade de colocar em prática e efetivar o que está positivado nessas normas, lógico. Ou seja, aquilo que Delaney disse. Delaney trouxe, isso. E eu acho que uma questão, lógico, que a gente tem uma explosão nos últimos anos de uma nova configuração da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes pelas redes, né, pelas redes sociais, o que nos traz um grande desafio enquanto rede de proteção, né? E aí falo rede de políticas públicas, assistência social, educação, saúde, porque esse é um contexto que ainda também é muito novo para as políticas públicas, né? Então, você recebe um adolescente que, sei lá, usava nudes na internet, e aí como é que isso é reconhecido como uma prática de uma relação coagida, explorada, né? Então, lógico, é um contexto novo, e pós-pandemia, na verdade, no contexto pandêmico e pós-pandemia, os dados demonstram que isso tem sido uma crescente, né? Inclusive, um trabalho bem interessante que envolve essa discussão das redes de exploração na internet é o trabalho da SaferNet, né, da Polícia Federal, que apresenta dados, apresenta estratégias, inclusive de identificação, né, através da inteligência dessas situações, né? E aí, continuando, né, um pouco dessa discussão da legislação, uma coisa que eu acho que é importante demarcar, né, e lembrar é que, além do Estatuto, né, a gente tem uma discussão e tem uma demarcação lá, desde o Código de 1940, o Código Penal já colocava ali os crimes contra costumes, né, e aí, numa lógica extremamente conservadora de olhar para os crimes sexuais, né, de não reconhecer, inclusive, que eram crimes sexuais, e, além disso, não reconheciam a peculiaridade desses crimes quando envolve crianças e adolescentes que são sujeitos em desenvolvimento, né? E aí, só em 2009, né, que se a gente for pensar, é bem recente, é que se reconhece legalmente, numa mudança no Código Penal, esses crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. E aí é onde vai ser estabelecido o estupro de vulnerável, né, que envolve o estupro de crianças e adolescentes até 14 anos, reconhecer também essa questão do aliciamento, do envolvimento, do agenciamento para as redes de exploração. Então, é algo que é recente, né?
Uma outra questão que eu acho que é importante a gente trazer nessa discussão dos marcos legais, apesar de não ser uma lei especificamente, e a gente trata disso no artigo, né, é a importância dos planos, né, dos planos de políticas públicas, porque é ali que vai, de alguma maneira, nortear a formulação e a organização dessas políticas, né? Então, a gente analisa no artigo, não vou me aprofundar nisso, mas a gente analisa no artigo as tendências, né, dessas políticas públicas a partir de uma análise dos planos, e partindo principalmente do Plano Nacional, que é um plano lá de 2003, né, que vem discutindo orçamento, na verdade, pactuando, né, orçamento, conteúdo das políticas, o próprio monitoramento dessas políticas para reconhecer ou não a sua efetividade. Então, isso está lá no conjunto desses planos. E aí, para não me alongar, né, você pergunta sobre as políticas públicas que hoje a gente tem, que se envolvem nesse processo do enfrentamento à violência sexual. Acho que é importante demarcar, né, como é um fenômeno extremamente complexo, como o Delaine já trouxe, todo o enfrentamento é organizado a partir de um sistema de garantia de direitos, né? Então, entra aí nesse rol a assistência social, com centros de referência da assistência social, centros de referência especializados, da assistência social, que são os CREAS, que vão fazer um acompanhamento, né, dessas famílias e crianças e adolescentes que foram vítimas. Então, um papel importante, mas também na articulação com a saúde, que vem trabalhar na perspectiva também dos direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes, na notificação e identificação das situações de violência, também o papel do sistema de justiça e do sistema de segurança pública, principalmente quando a gente trata da exploração sexual, por conta disso que Delaine trouxe, né, de uma organização em rede, né? A gente também não pode deixar de falar, nesse contexto do sistema de garantia de direitos, do Conselho Tutelar, que tem uma função de fiscalizar, né, a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, o que está sendo prestado, de fato, materializado na vida de crianças e adolescentes. Então, acho que é um pouco desse conjunto que se articula através de um sistema que vai materializar o que a legislação traz no que diz respeito à proteção integral de crianças e adolescentes. Mirela, você permanece, porque agora a gente entra na reta final do Trilhas da Democracia de hoje, e eu vou formular uma pergunta que eu gostaria que vocês três respondessem na ordem inversa do início do programa. Então, primeiro Mirela, depois Delaine, e por fim, para arrematar, a professora Valéria Nepomuceno. Já se passaram quase 17 meses do governo Lula III, e eu gostaria de ouvi-las sobre o que vem sendo realizado nesse campo, né, do enfrentamento à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, depois da terra arrasada dos 4 anos do governo Bolsonaro e some aí os 2 anos de governo Temer. O que vem sendo feito e que vai além da redução de danos? Ou é preciso que nos acostumemos ao fato de que o Estado brasileiro tem como limite histórico a redução de danos, que nesse caso é a redução dos danos da violência vil cometida contra crianças e adolescentes? Por favor, Mirela. Então, Marco, eu acho que para falar do que está acontecendo agora, eu preciso fazer um resgate do que foi destruído, né? E do que se apresenta também como desafio nesse contexto, né? A minha dissertação de mestrado, eu estudei esse desmonte no enfrentamento à violência sexual durante o governo Bolsonaro, fazendo uma análise dos dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela Damares, né? Pronto, e aí... então, desculpa incomodar, me intrometer aí na tua resposta de novo. Então, a dissertação da Mirela, ela vai dizer o título, pode ser acessada no repositório da CAPES, né? Então, eu remeto a tua dissertação àquilo que você começaria a fazer agora, que é esse resgate. Vamos tocar, faltam 15 minutos para a gente finalizar o programa.
depois dessa política de terra arrasada, o que já foi feito no governo Lula 3? Então, o título da dissertação primeiro, não esqueça. Os descaminhos do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, uma análise sobre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Acho que uma primeira questão importante, né, é a recomposição, por exemplo, do próprio CONANDA, da legitimidade do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o espaço de deliberação e de construção dessa política. O Conselho ele foi completamente desmontado durante o governo Bolsonaro. A reorganização, por exemplo, do Disque 100, que é o Disque Denúncia Nacional, que também foi desmontado, e reflete no que Delaine trouxe sobre a ausência de dados quantitativos, de denúncias, do registro da informação sobre os crimes cometidos contra crianças e adolescentes, uma retomada da construção e da reformulação e revisão do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que foi também descaracterizado durante o governo Bolsonaro e completamente apagado o tema da violência sexual contra crianças, apesar de um discurso protetivo e defensivo de crianças e adolescentes praticados pelo governo anterior. Um outro elemento que eu acho que é importante destacar é a recomposição, mesmo com todos os desafios do orçamento de algumas políticas, a exemplo da assistência social. A assistência social vinha num contexto de total desfinanciamento, né, inclusive com o risco de fechar serviços nos municípios, executados pelos municípios, que fazem o atendimento nos territórios, né, dessas crianças e adolescentes, e esse movimento de recomposição tem garantido que esses serviços eles continuem a funcionar. Então, essas são algumas questões que eu queria destacar. Delaine? Eu vou destacar principalmente o meu campo de maior profundidade de estudo, que é o campo da saúde da mulher, e como ele foi aviltado nos 4 anos do governo Bolsonaro, né? Demarcando, expressando tanto o desfinanciamento quanto o desmantelamento da organização do Ministério da Saúde nas suas pautas e na sua gerência de saúde da mulher, especialmente em relação à defesa e garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, e que atingiu diretamente meninas, adolescentes e mulheres em situação de violência sexual, que foram principalmente a edição, uma em 2019 e outra em 2020, de 2 portarias, a portaria 2282 e a portaria 2561, que fizeram inflexões importantes nos serviços de saúde que garantiam a realização do procedimento de aborto legal, que a gente sabe que no Brasil o aborto legal ele é permitido em 3 situações, né? Risco de vida da mãe, quando é uma decisão clínica de médico assistente, gravidez advinda de estupro ou de violência sexual, é nesse caso que a gente diz que afetou muito meninas que vivem em situações de violência sexual e também de exploração sexual que resultam em gravidezes. E o último caso é aquele permissivo mais recente, de 2006, que é para o caso de fetos anencéfalos. Então, essas 2 portarias imprimiram óbices importantes à realização do procedimento de aborto legal no SUS, impossibilitando que meninas e crianças e adolescentes acessassem o serviço. E um caso emblemático foi a criança de 10 anos, grávida de um tio, que precisou se deslocar do estado do Espírito Santo para Pernambuco para realizar o procedimento de aborto legal aqui no CISAM, na maternidade do CISAM, que é a maternidade vinculada à Universidade de Pernambuco, e em que houve toda uma mobilização de uma rede de pessoas conservadoras, altamente conservadoras, querendo impedir a realização do procedimento médico clínico devidamente garantido em lei desde 1940, fazendo toda uma mobilização para que a criança não tivesse acesso ao direito. Inclusive, o nome daquela criança foi veiculado e depois se chegou ao conhecimento, pelo menos foi veiculado na mídia, de que tinha sido um vazamento de dados do próprio Ministério
da família, né, e dos direitos humanos, da mulher, da família e dos direitos humanos. Então, isso demarca um posicionamento misógino do governo e também anti-enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes, que muitas são vítimas de violências sexuais de diversas ordens, incluindo a da exploração sexual comercial, e que resultam em gravidezes e que quase que foram sentenciadas a manter gravidezes nessa condição para fins de manter uma ideologia de defesa da pátria, da família e da liberdade. Valéria... No governo Lula, só para complementar, no governo Lula, então, essas duas portarias foram imediatamente revogadas pela ministra da Saúde e outros movimentos estão sendo feitos na recomposição de toda a equipe do Ministério. Isso já foi feito logo de início no governo. Valéria, o que já foi feito nesses quase 17 meses e quais são as tuas expectativas em relação ao que ainda há por vir até os fins de 2026, é isso? O término do governo Lula 3. Por favor, Valéria. Bem, Marco, Mirella e Delaine já apontaram algumas ações do governo, né? No programa que nós trilha de 2022, eu lembro que eu fechei o programa falando do Maio Laranja, assim, bastante enfática, dizendo de que o movimento que o governo estava fazendo de acabar com a campanha do Faça Bonito, que era uma campanha que surgiu no campo da sociedade civil, né? Então, porque a Damares tinha aprovado um decreto que instituía o Maio Laranja. E aquilo era uma estratégia, né? Não era uma coisa simbólica, sem significado. Era uma estratégia muito clara, que mudava o símbolo da campanha, a cor da campanha. E uma das primeiras coisas que o governo fez no 18 de maio do ano passado foi, esse decreto caiu, o Conselho Nacional da Criança aprovou uma resolução firmando a campanha do Faça Bonito, e seu símbolo, aquela flor original, que tem uma história real, né, do porquê dela. Isso já foi uma presença diferente da representação do governo no Conselho Nacional, porque sem o apoio do governo, a resolução não teria saído, né? A Mirella falou de uma coisa muito importante, que foi a questão do Disque 100. O Disque 100 é o que mais os pesquisadores, mesmo os iniciantes, buscam para poder mapear a situação das violências contra criança e adolescente, que foi realmente desestruturado no governo de Bolsonaro, né? Ele estava vinculado ao ministério da ministra Damares, na época, e hoje ele está passando por processo de reestruturação para facilitar o acesso e a compreensão daqueles dados. Inclusive com um formulário novo, agora chamado formulário Araceli, em homenagem, né, à menina Araceli Cabreira Crespo. E esse formulário é para crianças e adolescentes vítimas de violência. Tem outra coisa muito importante que aconteceu, que foi o seguinte: no governo Bolsonaro, ele extinguiu uma comissão extremamente importante, que era uma comissão intersetorial, então, onde sentavam os ministérios e sentava também o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência, o ECPAT Brasil, que são articulações da sociedade civil nesse campo, né, da violência sexual, que estuda, faz propostas e tudo mais. E o governo, já na campanha de 2010, a campanha que eu estou falando, a campanha nacional de enfrentamento à violência, né, sexual de 2023, reconstituiu a comissão. E essa comissão é extremamente importante porque ela participa do processo de elaboração do Plano Nacional, quanto ela acompanha a execução desse plano. Bom, então nós temos indícios muito positivos no sentido de que
há ações sendo desenvolvidas que nos diz que há uma intenção de recuperar toda aquelas ações desestruturadoras de uma política de enfrentamento à violência sexual. O problema está, que é um problema mais estrutural, né? E é a necessidade de que o governo Lula, né, como qualquer outro governo, precisa entender que todas essas ações, elas não podem ser ações fragmentadas, pulverizadas e desarticuladas. Que para essas ações funcionarem bem, a gente precisa de duas coisas que para mim são fundamentais. Precisa de uma política da criança e do adolescente, ou como estabelece o Estatuto, uma política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, porque o Estatuto é muito enfático, ele deixa bem claro, essa política é de atendimento dos direitos, de todos os direitos de criança e adolescente. Nós não temos no país essa política ela é elaborada, formulada e deliberada pelo CONANDA, pelo Conselho Nacional, e ela é a luz orientadora das ações governamentais e também da sociedade civil para a área da criança e do adolescente. Então, a área do enfrentamento, ao enfrentamento à violência sexual, a nossa grande referência é o Plano Nacional de Enfrentamento, que é um plano que não se articula com a política porque nós não temos essa política nacional. Então, nós temos aí um problema, que é um problema que vem de todos os outros governos, mas que se o governo Lula não, a sua representação de governo no CONANDA não toma a prioridade, não estabelece como uma prioridade da agenda pública a elaboração e deliberação dessa política, nós vamos continuar tendo ações interessantes, né? Principalmente no mês de maio, que é o mês o 18 de maio, mas são ações desarticuladas. E uma outra coisa é que essas ações, elas principalmente o plano, precisam se articular com o orçamento federal. Então, nós precisamos ter clareza de que as propostas de ações de enfrentamento, em nível de política pública, elas têm orçamento assegurado para que elas sejam executadas. Então, nós estamos agora numa expectativa muito grande nacional dessa revisão do plano, que nós acreditamos que vai acontecer, porque agora já temos a comissão intersetorial funcionando, tem o CONANDA sendo reestruturado, então a gente tem plenas condições para que esse plano, que deveria ter sido revisto a partir de 2020, portanto, ele tem 4 anos de atraso, o Plano Nacional, porque sem um plano, a gente novamente tem ações mais desestruturadas, mais desarticuladas ainda, né? Porque não tem nenhum guia que diga quais são as estratégias, né, principais para enfrentar a violência sexual em nível nacional. Então, há acertos, o governo vem acertando, então esse conjunto de medidas, de ações que tanto Delane, eu e ela falamos, que são positivas, a gente reconhece isso como extremamente necessário e urgente. Nós estamos apostando que esse 1 ano e 5 meses do governo Lula foi um ano de se aproximar e ter um diagnóstico mais robusto dessa situação da violência sexual de crianças e adolescentes no Brasil, retomando uma aproximação, principalmente com a sociedade civil, né? Detém essas informações também, está na luta há muito mais tempo do que o próprio governo, e essa aproximação, nós entendemos que esse 1 ano e meio já foi suficiente para se aproximar dessa situação, desse diagnóstico, entender o quanto ela é agravante e que a gente precisa agora efetivamente partir para uma ação, para uma política integrada, que é o propósito do Estatuto o tempo todo. Ele fala, precisamos que essa política da criança e do adolescente, ela garanta proteção integral. Então, as ações de enfrentamento, elas não podem ficar vinculadas, por exemplo, a um ministério que cuide da política de assistência social ou ao ministério que cuide da segurança pública para as ações de repressão ao crime da exploração sexual. O problema é muito mais complexo,
é importantíssima a ação de segurança pública, mas é muito mais complexo, muito mais estrutural e que deve envolver diversos ministérios de forma articulada, integral, para este enfrentamento. Então, Valéria, o dia 18 de maio continua sendo uma data muito importante de luta contra o combate ao abuso e à exploração sexual, né? Muito importante. O GCRIA reconhece essa importância, reconhece tanto que conseguiu, né, o apoio do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, que é uma articulação da sociedade civil, na capa, com a flor da campanha do Faça Bonito, da campanha nacional, na capa do nosso livro. É um motivo de muito orgulho para todo o GCRIA, a gente ter conseguido isso. É uma forma de divulgar a campanha por todo o ano. Então, viva o 18 de maio. Gostaria de agradecer a professora Valéria Nepomuceno, do Departamento de Serviço Social da UFPE, a professora Delaine Cavalcante, também professora do Departamento de Serviço Social da UFPE. Muito obrigado, Delaine. E Mirela Vilar, que é pesquisadora, mestre em Serviço Social pela UFPE e pesquisadora do GCRIA. Eu vou retirar vocês agora, porque eu volto a exibir, né, a capa do livro com o link por meio do qual os nossos ouvintes não, mas os espectadores poderão acessar o livro em PDF. Então, até logo, Delaine, até logo, Mirela, até logo, Valéria. Eis a capa do livro e o link por meio do qual o livro poderá ser acessado. O Thriller da Democracia fica por aqui e na próxima semana um segundo programa sobre a mesma pesquisa, com a presença de Anália Belisa Ribeiro e Débora Aranha, para tratar da questão do tráfico de crianças e adolescentes. Até lá.